Olá, sou Paulo Rebelo, bem-vindos ao terceiro jogo do meu diário entre Corinthians e o Grêmio. Esta é a segunda parte do vídeo, estamos no intervalo e nesta altura o jogo ainda está 0-0, mas eu tenho 3 posições abertas. No mercado 1x2 temos uma posição aberta a favor do Grêmio e temos apostas no mercado over 1,5 e no over 2,5. Se o Grêmio ganhar e se houver mais que 2 golos, eu vou ganhar no total 5.000 euros, mas se continuar 0-0 até ao final, irei perder 2.200 euros. Será que o Grêmio vai marcar e o jogo irá abrir? Vamos ver. Pá, não. O jogo não há forma de abrir. Nós já demos a oportunidade aos nossos overs. Eu acho que nesta altura já não tem valor. Eu vou sair. Estou fora. Isto não tem perigo mesmo. A odd do 0,5 está a 2,5. Eu vou entrar. Eu nesta altura acho que é mais provável o jogo não ter golos do que ter. O que significa que a odd justa devia estar abaixo de 2. Acho que temos aqui uma margem grande de valor. Continua sem perigo. Vou reforçar. Vamos aproveitar a descida da odd. Eu reforço outra vez a descida. Vamos aproveitar, é a nossa oportunidade agora. Então, exatamente o que é que eu acabei de fazer? Para percebermos, temos de entender a diferença entre trading e punter. O punter consiste em fazer uma aposta e mantê-la até o final do jogo. No final do jogo, sabemos se ganhamos ou perdemos a aposta. No trading, nós podemos ir ajustando a nossa posição ao longo do jogo. Por exemplo, se uma equipa estiver a jogar melhor, podemos estar a favor dessa equipa e ganhamos se essa equipa marcar um golo. Mas se mais à frente no jogo for outra equipa que esteja a jogar melhor, esteja numa melhor fase, então nós podemos estar nessa altura a favor da outra equipa e ganhar novamente com mais um golo agora da outra equipa. Reparem que neste exemplo o jogo está empatado, mas se eu li bem, eu já estou a ganhar dinheiro por ter apostado a favor das duas equipas no momento em que elas estavam mais fortes no jogo. Nesta altura eu posso literalmente, se eu quiser, desligar o computador, ir à minha vida, fazer outra coisa qualquer, porque eu sei que quando acabar o jogo eu vou ganhar dinheiro qualquer que seja o resultado. Oh Melinha, eu apostei que a Liverpool ia ganhar este jogo. Mas eles não estão a jogar nada, vou perder a minha aposta. Eu apostei que o líder Liverpool ia ganhar. Mas quando o Salana se lesionou, eu fiz treino e agora estou a ganhar dinheiro. É isso mesmo, sempre a aprender com os mais velhos. Reparem que eu neste jogo fiz algo semelhante ao que esta avózinha simpática fez. Eu entrei a favor do Grêmio e que iria haver mais golos. Mas nesta altura eu estou convicto que já não vai haver golos e então mudei a minha posição. Com o trading, agora eu já ganho dinheiro se não houver qualquer golo. Como é que eu fiz isto? Vamos ver na prática como é que isto é possível. Primeiro, cash out. Simplesmente fiz cash out em todas as minhas apostas e assumi a perda que naquela altura era de 700 euros. Se nada mais fizesse, a partir daqui, eu perderia apenas 700 euros. Digo apenas porque se não tivesse feito esse cash out e o jogo tivesse terminado 0-0, eu iria perder 2.200 euros. Segundo, apostar no under. Depois de fazer o cash out, apostei a favor no under 0,5. A partir deste momento, passei a ganhar dinheiro caso não houvesse mais qualquer golo. Se houvesse, perdia dinheiro. Ou seja, com o trading, inverti completamente a minha posição.
Então, quando começámos o vídeo, ganhávamos dinheiro com as apostas iniciais se houvesse golos. Se não houvesse, perdíamos. Mas nesta altura é precisamente o contrário. Ganhamos dinheiro se não houver qualquer golo, ou seja, invertemos completamente a nossa posição. Será que fiz bem em utilizar o trading para corrigir as apostas da primeira parte do vídeo? Fiquem a saber na próxima e última parte. Até lá!